Shalom, meus irmãos queridos estudantes da Palavra de Deus. Deus abençoe cada um que se dedica a estudar, a ler a Palavra, a procurar saber os detalhes, né? O Espírito vai elucidando, vai trazendo a lume aquilo que está oculto aos nossos olhos. Aqui, pastor Ilmar Sattler César de Portugal, Leiria Caldas da Rainha, aqui 80 quilômetros de Lisboa. Falamos pela ADEF, Assembleia de Deus Fogo Europa, o seminário chama Centro de Excelência da Educação Cristã. Também falamos pelo Centro Bereshit de Cultura, que nós criamos em 1992 no Brasil, que formou mais de 600 obreiros no Brasil em 30 anos de trabalho. Estamos aqui e estamos ministrando as aulas de especialização bíblica em Pentateuco, Gênesis. Tem especialização bíblica em Pentateuco, Êxodo, Pentateuco, Números. Essa é de Gênesis, a quarta matéria desse curso. São 9 matérias apenas. Já estudamos os dias, 7 tempos de Deus, os dias pré-diluvianos, a Arca de Noé, com todos os detalhes daquela monumental embarcação. E hoje estamos estudando o dilúvio, a catástrofe, o cataclismo. Na aula passada, nós falamos aí sobre a fossilização, que é a maior prova que o dilúvio ocorreu no mundo inteiro, em todos os continentes, mostrando que a coluna geológica está exatamente na ordem conforme se acha no mundo inteiro e conforme a ciência prediz. Hoje vamos fazer algumas perguntas aqui com respostas dentro desse tema dilúvio. Um primeiro assunto que se fala é o seguinte: de onde veio tanta água e para onde vai? Primeiro, de onde veio? As águas vieram de duas principais fontes, né? A fonte de baixo, fontes do grande abismo, explodiram, água salgada e quente, e as comportas do céu, que quando Deus pôs o firmamento, raquiá, no segundo dia cria o firmamento, raquiá, fica a água de cima e a água de baixo. Então embaixo virou um grande oceano, né? Um só, chamado Pantalassa, e em cima ficaram águas, que eram aquela coluna de 30 metros mais ou menos aí de água, como se fosse um anel assim, tipo aquele de Saturno, né? De gás, né? De água, de vapor, que é um excelente coador de ozônio, né? Que é um raio maléfico que precisa, que é o ozônio não, que a camada de ozônio hoje substituiu, né, os raios infravermelho e ultravioleta do sol, que tem que ser coados, filtrados. Hoje quem faz o serviço da água que tinha antes do dilúvio é o ozônio, mas o ozônio está sendo destruído pelos CFCs, os clorofluorcarbonetos que se usa aí para congelamento, né? Então as águas foi suficiente, porque não haviam, naquele tempo não havia planaltos, planícies tão profundas, nem planaltos tão altos, né? Máxima nós teríamos aí, naquelas épocas, era de 2,5 km a montanha maior que tinha aí, segundo os estudos da geologia. E o fundo do mar também por aí, no máximo 3 km. Depois do dilúvio, a gente tem a Fossa das Marianas com 11 km de profundidade. Tem o Everest com quase 9 km de altura. Então, a população do mundo naquele tempo do dilúvio, mais ou menos de 15 bilhões por aí, né? Fazendo as contas aí desde o ano 0 até o ano 1656. O nível do mar era muito diferente desse que é hoje aí. Nós tínhamos, então, muitas montanhas também no fundo, no assoalho do oceano, né? As chamadas cristo-oceânicas. Os oceanos, depois do dilúvio, ficaram muito profundos. Temos muitas montanhas hoje no oceano, né? Cristo-oceânicas, tem muitas cristas, tem montanhas que fora do oceano e dentro do oceano. Então mudou tudo, mas antes do dilúvio o mundo era outro. O dilúvio é um marcador de época, né? Antes dele e depois dele. Antes se vivia de um jeito, comia de um jeito, o ar era de um jeito, a atmosfera de um jeito, o nível de oxigênio era de um modo, os minerais, depois do dilúvio alterou tudo. Nós já vimos isso aí. Você pode procurar os vídeos aí dos dias pré-diluvianos. Então, onde estão as águas? As águas do dilúvio foram para os polos. A Terra era redondinha, igual a bola, ficou oval. Polo Norte e Polo Sul estão lá congeladas, né? Lá quilômetros e quilômetros de água que estão lá para você saber que são águas que foi desse tempo aí do dilúvio. Se a Terra fosse totalmente plana, como é hoje, sem montanha ou bacia, já mostramos aí que tinha até algumas montanhas de 2 km aí, o fundo do mar também. Hoje, esse tanto de água que nós temos no mundo, esses oceanos, 5 maiores oceanos, dá para fazer uma camada de 3 km de profundidade, né?
ela seria coberta com 3 quilômetros, poderia cobrir o mundo inteiro se fosse a terra antes do dilúvio. A água é suficiente para inundar a terra, porque não tinha esses montes de diferença que tinha aí, né? Como o dilúvio pode encobrir o Monte Everest? Não tinha Monte Everest, né? Monte Everest é lá uma bacia sedimentar, porque acharam fóssil de peixe em cima, lá nas alturas de 8.848 metros de altura. Então não tinha a Cordilheira de Himalaia, a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Atlas, as Rochosas, o Kilimanjaro, etc. Como sabemos que o dilúvio foi mundial? Já mostramos e provamos aí várias vezes, né? Que se não fosse, só fosse local, não precisava de colocar uma arca ali. Bastava avisar o povo, cada um ia saindo para um lado e saindo para o outro. Já mostramos as evidências dessa bíblica do dilúvio. Outra coisa interessante é que havia um animal, um dinossauro chamado pterossauro, que voava, que pesava até 100 quilos. Ele não voaria hoje nessa atmosfera de hoje aí. Porque naquele tempo diz que separou a água de baixo e a água de cima. Então aquelas águas de cima, ela tinha outra pressão. Não era essa de nossa aqui não. O metro de coluna d'água era diferente. 1 atm, uma pressão atmosférica, hoje é de 1. Naquele tempo era de 4. Então, 1 atm do ar atual mais 3 atm daquela camada de água que havia em cima, que caiu, que abriu a janela, desceu tudo no dilúvio, permitia então que o pterossauro voasse, porque a densidade dele conseguia se adequar no nível do ar, dentro daquela encaixava na coluna de ar. Vamos ver mais o que aqui. Grandes vulcões também entraram em erupção no tempo do dilúvio e jogou água, né? Um vulcão consegue mandar todo ano 500 quilômetros cúbicos. Lembrando que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 1 metro cúbico de medida linear, comprimento 1 metro, largura vezes a altura, que deu 1 metro, uma caixa d'água que tem 1 metro cúbico, cabe 1.000 litros. Então, um vulcão manda para a superfície em vapor de água mais de 500 quilômetros cúbicos. 500 aí, milhões, né? Milhões de litros de água por ano. Água juvenil é a água que nunca foi usada antes. As demais águas, você sabe pegar o ciclo da água. Chove, calor, vai, condensa, depois precipita, fica assim. É um ciclo hidrológico. A água fica rodando na mesma, né? Então, o relato bíblico mostra isso aí. Que, na verdade, foi uma catástrofe, né? Que problemas são resolvidos sobre o dilúvio? Maior preocupação. Já falamos na coluna geológica, se constatou que houve uma oscilação instantânea rápida, mundial, para tudo quanto é lado, de quantos oceanos, que naquele tempo só tinha um, em todos os continentes que só tinha um, e a ordem é a mesma: peixes, anfíbio, réptil, ave, mamífero, conforme o peso, né? Mamífero, aves, répteis, anfíbios e peixes. O peixe está dentro da, né? Essa teoria das placas tectônicas, que surgiu com Alfred Wegener, dizendo que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e tal, é que fala aí sobre as 15 principais placas tectônicas, de 50 que existe, que passam aí pelo mundo afora, formando o círculo del fogo, onde há mais terremotos, né? Onde elas comprimem ou passam pela outra, e quando passam pela outra, formam o desdobramento, que são as cordilheiras, né? Então, as placas tectônicas geram compressão e pressão e elevação surgindo das grandes cordilheiras. Estamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.